Bom dia, pessoal. Eu sou do grupo 9. Eu me chamo Luiz Eduardo, né? E eu vou estar aqui representando o Gisiel, o Whindersson, a Melissa, a Alice, o Caetano, a Mariana e a Paula, e vou estar fazendo uma breve apresentação aqui para vocês sobre perda auditiva induzida por ruídos, né? Então, vamos lá aqui. Uma breve apresentação e para a gente entender direitinho o que é PER, né? A perda auditiva induzida por ruído, ela vai ser uma perda de audição provocada pela exposição prolongada a ruídos mais altos, né? Ela geralmente vai estar relacionada ali ao seu ambiente de trabalho, onde você vai estar exposto a maquinários pesados operando, como por exemplo na construção civil, com aquele maquinário, né? Ou então indústrias de usinagem, serralherias e etc. E geralmente ele vai estar relacionado com isso, né? Apesar de você poder desenvolver também pela utilização de fones de ouvido e etc., com volumes mais altos, né? Ela é uma perda auditiva do tipo neurosensorial. Ela geralmente é bilateral, mas ela também pode se apresentar de forma unilateral, né? Ela é irreversível, e o fato dela ser irreversível e não ter cura, a partir do momento que você acaba desenvolvendo essa doença, você vai ter uma perda progressiva de audição, e isso vai refletir de diversas formas no seu dia a dia, né? Isso vai afetar, inclusive, a sua produtividade dentro do ambiente de trabalho, e, inclusive, a nossa legislação atualmente ela tem um caráter indenizatório e não preventivo, porque esse é o tipo de coisa que você não tem muito como prevenir, né? Apesar da recomendação da utilização de EPIs e etc., eles não são suficientes para evitar que você desenvolva a doença, é, caso você esteja exposto a esses barulhos muito altos, acima de 85 decibéis, segundo a legislação mais recente, né? A primeira legislação ela dizia 80 decibéis, depois a gente subiu para 90 decibéis, e depois novamente foi reduzido para 85 decibéis. Então, a, o trabalhador, né, que desenvolve essa doença, ele pode ter direito a uma aposentadoria precoce, porque como você vai afetar a produtividade dele no trabalho e etc., ele vai acabar sendo prejudicado no exercício da atividade laboral dele. Então, para continuar, a gente trouxe aqui um caso clínico de PER, né? A gente trouxe aqui para vocês um paciente do sexo masculino, com 40 anos, casado, branco, nascido e residente em Fortaleza, sem antecedentes pessoais ou familiares de doenças degenerativas ou congênitas, em especial as relacionadas ao sistema auditivo, né? Ele relatou que ocasionalmente ele andou procurando atendimento médico por afecção auditiva, né? Então ali foi feita a anamnese nele, etc., os exames clínicos necessários, e aí relatando sobre a função dele, a atividade laboral dele, ele relatou que no início do contrato de trabalho ele não apresentava nenhum problema de saúde, né? A PER costuma se desenvolver alguns anos depois, inclusive pode existir um gap entre a manifestação do primeiro sintoma, depois você não sente mais sintoma nenhum, e aí depois você acaba percebendo que não está mais escutando, já perdeu a audição, né? E aí ele não apresentava nenhum problema de saúde, mas ele trabalhava numa serralheria, onde ele era exposto a ruídos altos e intensos das máquinas ali, etc. E aí, em meados de 2019, ele começou a sentir zunidos no ouvido, que foram progredindo, até acarretar na dificuldade de audição, né? Além disso, segundo ele, o trabalho era o único lugar no qual ele era exposto a ruídos intensos. Então ele não tinha o costume de utilização de fones de ouvido, não assistia TV mais alta, essas coisas, etc., que também podem ocasionar esse tipo de perda auditiva, certo? Mas você também pode identificar a PER através da audiometria, que você vai realizar os espectros que a pessoa tem maior dificuldade de compreensão, de audição, geralmente nos espectros da fala, né? E outra coisa muito grave que ele relatou aqui
é que os únicos EPIs que ele utilizava eram as luvas e as máscaras de proteção, né? Ele não utilizava nenhum tipo de protetor auditivo, né? Que os principais, os mais utilizados é o tipo concha, o grandão, e o tipo plug, o pequenininho, né? Que as pessoas utilizam, que você vai observar as pessoas utilizando em aeroportos, etc. Você sempre vai observar que as pessoas estão utilizando esse tipo de EPI, certo? Mas esse EPI ele também não é tão eficaz na prevenção da doença, né? É melhor do que nada, certamente, mas os sons ainda vão causar vibrações cranianas em você, vibrações nos seus ossos e etc. E isso ainda pode ocasionar um movimento dos cílios e daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais da fisiopatologia, mas essas vibrações vão além das ondas sonoras que vão se propagar pelo ar aí. Então, dentro dos sintomas e diagnósticos de tratamento, né? Então, os sintomas, como a gente já comentou aqui, geralmente elas vão além da perda auditiva, da perda da compreensão da fala, do escuto de zumbidos, intolerância a sons intensos. Ele também vai apresentar outros tipos de queixa, como cefaleia, tontura, irritabilidade, alguns tipos de problemas psicológicos, depressão, né? Até problemas digestivos. Né? O diagnóstico ele só vai poder ser estabelecido a partir de um conjunto de procedimentos, né? Que vão desde a anamnese clínica, ocupacional, exame físico, avaliação audiológica, tudo bonitinho, a audiometria para compreensão dos espectros, para saber se não está tendo uma perda linear, se foi uma coisa abrupta que aconteceu na vida daquele trabalhador, inclusive com implicações legais, né? A partir do diagnóstico você vai poder aposentar uma pessoa, por exemplo, né? E não existe, até o momento, tratamento nenhum para a perna. Existem algumas cirurgias que você pode executar, alguns tipos de terapia e tratamentos que você pode fazer, mas eles não são eficazes na recuperação da audição, né? Então é uma doença aí que você vai carregar para o resto da sua vida. Né? Você vai poder fazer algumas terapias individuais ou em grupos e pode até tentar a utilização de próteses auditivas. Mas geralmente não vai resolver seu problema. E a melhor forma de prevenção de perda no ambiente de trabalho é com o uso de EPI adequado para proteção auditiva, mas ainda assim não é suficiente. Então aqui dentro da fisiopatologia, que eu falei mais cedo que a gente ia abordar, o que vai acontecer? É que o ruído em excesso, né, ele vai ter o poder de lesionar as vias auditivas, desde a membrana timpânica até as regiões ali do SNC, que a gente vai chegando, né? A gente vai ter o órgão de corte, de Corti, onde vão ocorrer as principais alterações, né? Ali a gente vai ter algumas células ciliadas, mais prolongadas, que elas são sensíveis, né? E as pressões sonoras. E aí quando você submete elas a pressões sonoras muito altas por um determinado período de tempo, por um período de tempo mais alto, o que vai acontecer? Você vai ter a exaustão metabólica daquelas células, você vai ter a depleção enzimática, vai acabar a energia, os nutrientes e ocasionar a morte celular daquele tecido onde você tinha o cílio. E aí esse tecido vai ser preenchido por cicatrizes, por formações cicatriciais. E consequentemente você vai perder a função daquela determinada parte do seu ouvido que era responsável por você conseguir escutar algumas coisas, né? Escutar tudo que você escuta. Né? E com isso a gente consegue entender aqui por que as vibrações cranianas também elas podem acarretar na perda auditiva, porque elas também vão ocasionar o balanço dessas células ciliadas. Então, muito obrigado, galera. Eu espero que vocês tenham um bom dia e até a próxima.